Então, vamos lá. Em continuidade, então, nós precisamos falar um pouquinho dos requisitos do contrato de fiança. E quando eu falo de requisitos do contrato de fiança, nós temos que lembrar daquela questão de subjetivo, objetivo, né, e formais. É o mesmo raciocínio de todo o contrato que nós falamos até agora, a respeito de capacidade de alienar, toda aquela situação que for pertinente ao contrato de fiança, nós vamos aplicar. Só que eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos requisitos subjetivos, que é falar um pouquinho das partes, né, do credor e do fiador. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque existem duas situações que eu acho importante, além de tudo que nós vamos falar, é importante, mas ela é um pouquinho mais importante no sentido de que pode surgir uma dúvida para vocês futuramente. Lembra que eu falei para vocês que o contrato de fiança é personalíssimo? Significa o quê? Que a pessoa que assinar é a quem está dando garantia, né, pessoal, em relação àquela obrigação que, se porventura o devedor não realizar, ele vai ser cobrado. Significa que o credor somente poderá cobrar aquele que assinou como fiador. Ocorre que existe a situação do cônjuge, que de repente eu quero fazer, né, eu quero realizar um contrato. Vou dar aquele exemplo que eu iniciei falando a respeito dele para vocês. Lembra que eu falei assim: eu quero alugar uma casa, um apartamento, e eu preciso de fiador. E vou lá e converso com a Elisânia. E nós sabemos que a Elisânia, né, ela é casada. Né, a Elisânia é casada, tem seus filhos, tem sua família. E ela fala: eu aceito, realmente eu aceito realizar assinar essa fiança para você, fazer um contrato de fiança, Janaína. Porém, ela precisa, por ela ser casada, ela precisa da anuência do esposo dela. Significa que o esposo ali vai precisar assinar esse contrato. Mas ele não está assinando como contratante, ele não é um fiador também, não vai ser cofiadores, não serão cofiadores. Ele vai ser, então, somente anuente. Ele está concordando e dando ciência de que, se porventura a Janaína não assinar, né, ele tem conhecimento de que os bens poderão sim sofrer uma execução. Ele está concordando, mas ele não está sendo fiador, ele não vai ser parte no processo. O único regime de o único regime de casamento, eu misturei casamento com comunhão. O único regime de casamento em que não exige que a anuência do cônjuge é o regime de separação total. É aquela em que eu caso e tudo aquilo que nós adquirimos antes do casamento ou depois do casamento, cada um vai ter a sua propriedade, os bens não se comunicam. Então, nesse regime de separação total, ele não exige a anuência do cônjuge quando uma das partes resolve fazer o contrato de fiança. Tudo bom? Nos demais, ele precisa sobre pena de nulidade. E outra situação que eu preciso falar com vocês é a questão da exigência de idoneidade do fiador. Essa fiança, se vocês observarem, eu falei que é um contrato, né, entre credor e fiador. Tanto que lá nas partes eu nem coloquei o nome do
Não coloquei o devedor como parte do contrato, porque ele não é parte do contrato de fiança. Mas o que isso significa? Que muitas vezes, ou que a legislação ela permite até que esse contrato de fiança para garantir uma obrigação principal seja realizado até mesmo sem o conhecimento ou a necessidade de autorização do devedor principal, porque ele não é parte do contrato de fiança. Eu vou de repente, eu vou assumir uma obrigação e o credor tem a possibilidade de ir lá e fazer um contrato de fiança com outra pessoa para que venha garantir essa obrigação que eu assumi. Significa que o contrato de fiança ele não precisa de autorização do devedor principal ou do devedor solidário, né? Ele não precisa. Porém, nos casos em que o credor exigir, solicitar que o devedor apresente essa fiança, essa garantia pessoal, essa garantia fidejussória, o credor, quando ele solicitar, exigir que o devedor apresente essa garantia para tão somente finalizar o contrato da obrigação principal, o credor passa a ter um direito, que é também de exigir que essa garantia seja ofertada, mas que esse garantidor, né, esse fiador, ele tenha idoneidade. Ele pode garantir que essa pessoa tenha idoneidade e que ela venha a ter que comprovar a idoneidade tanto moral quanto financeira. Comprovar que ela tem possibilidade sim de arcar com aquela obrigação, se porventura o devedor não vir cumprir, tá? Então, essa questão da idoneidade do fiador, ela vai ser exigida quando o devedor tiver a obrigação de apresentar o fiador. Aí o credor pode exigir. Tranquilo? Outra situação que nós falamos sobre aí, dessa questão do fiador, porque, como eu falei antes, o devedor não é obrigado a aceitar, né, essa questão da fiança. Outra situação em relação à fiança que nós precisamos observar, nossa, desculpa, eu dei uma viajada aqui, é que se porventura esse contrato de fiança foi realizado sem o conhecimento ou sem a autorização do devedor, e esse devedor venha a se tornar insolvente, o credor não pode exigir substituição do devedor, tá? Porque foi ele quem fez o contrato, ele não tinha exigido do fiador, do devedor. E ele fez um contrato com uma terceira pessoa, sem nem ao menos ter conhecimento dessa terceira pessoa, desse devedor. Então, ele não vai poder pedir a substituição. Outro requisito que nós vamos falar é o requisito objetivo. Esse objetivo também é como os outros contratos, é a questão de que objeto, que tipo de obrigação pode ter contrato de fiança. Toda obrigação, desde que seja lícita, né? Desde que seja uma obrigação possível, porque obrigações nulas vão gerar nulidade da fiança. Então, esse requisito objetivo é o verificar qual é o objeto da obrigação principal, se esse objeto ele é passível sim de uma obrigação para eu poder garantir essa obrigação como fiadora. E o terceiro requisito, nós já falamos, que é a questão dos requisitos formais, né? A formalidade, já falamos que ele é solene, ele precisa estar escrito. Contrato de fiança não se presume, tem que estar devidamente escrito. E na questão do cônjuge que eu falei para vocês, se ele assinar como anuente, ele não é corresponsável. Mas há a possibilidade dos cônjuges assinarem como cofiadores.
os dois garantirem a dívida, os dois garantirem a obrigação. Aí eles são cofiadores e têm responsabilidade solidária em relação àquela fiança entre eles, ok? Sempre lembrando que quando o fiador for responsabilizado pelaquela obrigação que o devedor não realizou, ele, posterior a isso, tem o direito de subrogar-se, né, em relação ao credor. Significa que se o fiador efetivar o pagamento ou cumprir a obrigação, ele pode buscar o seu ressarcimento junto ao devedor principal da obrigação, ok? Espécies. Já vimos a formação, a questão das características e dos requisitos, sabemos que é um contrato, precisamos de partes para isso. E agora nós precisamos saber quais são as espécies desse contrato de fiança. A legislação, ela nos traz, lá dentro do Código e até mesmo do CPC, ela nos traz 3 espécies, nos traz a possibilidade de classificarmos 3 espécies de contrato de fiança: o convencional, o legal e aquele que é o judicial, né? Aquele que decorre de um processo judicial. O convencional é esse que nós estamos conversando um pouquinho, é esse que as partes, elas contratam, né? Elas realizam um contrato de forma, eu digo, voluntária, né? De garantir a obrigação. Se o devedor não fizer, ele tem que respeitar a questão da boa-fé, a questão, ela tem que respeitar a questão, além da boa-fé, a questão do consensualismo, todos aqueles princípios do contrato geral que nós vimos no início. Parte geral, aplicamos aqui. A segunda forma, espécie,